Oi, líder! No treinamento da líder de hoje, você vai aprender quais são os 5 hábitos que te tornam uma líder influente, que é aquela que tem o respeito e engaja a sua equipe, e quais são os 5 hábitos que podem fazer de você uma líder ignorada, que é aquela que precisa falar 1000 vezes para o colaborador fazer alguma coisa e parece que ele nem escuta. Mas antes de começar, você já sabe, se inscreve aqui nesse canal para receber mais conteúdos como esse e curte aqui esse vídeo se ele está te ajudando, se esse conteúdo ajuda no seu dia a dia, no seu direcionamento, nos seus próximos passos para ser uma líder mais influente e respeitada. Então vamos lá! Primeiro hábito que te torna uma líder muito mais influente é a sua capacidade de se comunicar com a equipe. É quando você é capaz de comunicar as suas expectativas, quando você tem consciência sobre o perfil comportamental dos seus liderados, quando você é capaz de identificar o nível de maturidade da sua equipe, é que você passa a ser uma líder mais influente. Porque uma líder influente sabe que a comunicação não é exatamente aquilo que você fala. Comunicação é o que os outros entendem daquilo que você fala. Por isso, uma líder influente assume a sua responsabilidade em adaptar, flexibilizar a comunicação de acordo com o que o liderado é. Porque não há nada mais desigual do que se comunicar de forma igual com pessoas que são diferentes. Uma líder influente precisa adaptar justamente a sua linguagem, a sua comunicação ao perfil de cada liderado, ao nível de maturidade de cada liderado e compartilhar as suas expectativas com relação ao resultado que cada um precisa entregar. Como diz aquele velho ditado, líder, se você não se comunica, você se trumbica, você não tem resultado. Então, uma líder influente, ela se comunica e se comunica de forma assertiva. Tem esse jogo de cintura para adaptar a sua linguagem e a sua fala conforme cada pessoa é, considerando diferentes perfis, níveis de maturidade, expectativas, fases, experiências da vida diferente. Então isso é fundamental para que você tenha influência aí sobre as pessoas, a sua capacidade de se comunicar de forma assertiva com o time. Do oposto disso, você pode se tornar uma líder ignorada quando você é omissa, quando você retém para si o que você espera que cada colaborador faça. Lembre-se aqui, líder, que o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido para os seus liderados. Então, muitas vezes eu acompanho isso na prática, no dia a dia, mentorando muitas líderes e na prática dentro das empresas e com o meu próprio time, que na mente da líder é muito claro o que o liderado tem que fazer, o que o liderado precisa entregar. Mas no dia a dia do liderado, no seu desempenho, não há clareza do resultado que ele precisa entregar. E essa falta de comunicação da líder, essa omissão da líder na comunicação, no alinhamento de expectativas daquilo que ela espera que o colaborador faça, faz com que ela se torne ignorada. Faz com que os colaboradores fiquem paralisados e se desengajem no dia a dia de trabalho. Então, líder, se você for uma líder omissa, onde você acredita que as pessoas já têm clareza de tudo, já foi dito uma vez e por isso não precisa repetir, provavelmente você será ignorada pelos seus liderados. É muito importante que você tenha essa comunicação flexível, assertiva e alinhe expectativas. Que você repita o que as pessoas precisam entregar os seus resultados. Tá? Segundo hábito que pode te tornar uma líder influente é a sua capacidade de desenvolver a equipe, sua capacidade de desenvolver o time. Aqui tirou um pouquinho da escrita, mas esse é um grande hábito de uma líder do futuro. A sua capacidade de formar outros líderes, clonar a sua melhor versão. Esse é o principal hábito, inclusive, que pode
em aumentar a sua influência, o seu respeito sobre o time, que é o seu interesse genuíno em ajudar as pessoas a se tornarem melhores do que elas já são. Ser capaz de identificar o potencial de cada liderado e colocar esse potencial a serviço da empresa. O talento de cada liderado a favor do negócio. Então, uma líder influente desenvolve a equipe. Já uma líder ignorada é aquela que retém todo o conhecimento, tudo aquilo que a fez chegar até a promoção de liderança, ela retém para si mesma. Ela não compartilha as informações com o time. Muitas vezes por medo, muitas vezes por insegurança de que os liderados possam roubar a sua posição de líder. Então não há nada que te paralise mais num crescimento profissional e pessoal do que reter para si o conhecimento e não ensinar outra pessoa. Porque à medida em que você desenvolve a equipe, à medida em que você treina os seus liderados, quando nós ensinamos, na verdade, nós estamos aprendendo aquilo que nós sabemos 2 vezes. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. E além de multiplicar o talento, você ajuda as pessoas também a crescerem. Então, uma líder influente desenvolve e se preocupa em formar outros líderes na equipe. Já uma líder ignorada é aquela que retém todo o conhecimento para si e não tem o interesse em formar outras lideranças no seu time. Terceiro hábito que te torna aí uma líder influente. Tá curiosa para saber, líder? Então presta atenção nesse. É aquela que sabe o que precisa ser feito para engajar o time. Uma líder consciente sabe e conhece estratégias que promovam esse sentimento de pertencimento da equipe, que faça com que as pessoas verdadeiramente vistam a camisa da empresa e queiram estar lá por livre e espontânea vontade e não por necessidade, porque elas precisam de um retorno financeiro. Então, para engajar o time, é muito importante que haja reconhecimento. É muito importante criar recompensas certas. É muito importante olhar para a remuneração proporcional ao resultado entregue. É muito importante estar presente e criando conexão com os colaboradores, validando, elogiando, incentivando, reconhecendo. Esse é o papel de uma líder que tem influência. Uma líder ignorada, geralmente o que ela faz? Desanima o time. Desanima a equipe, porque é aquela líder que não tem presença, é aquela líder que chega com uma energia que muitas vezes é a negativa, que contamina de forma tóxica o ambiente, que só cobra, que só critica e não elogia, e não reconhece, e não valida, e não dá feedbacks. Então uma líder ignorada, ela desanima a equipe. E é importante que você lembre aí, líder, que a equipe é reflexo da líder. Ou seja, se hoje na sua equipe há falta de engajamento, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão desmotivadas, tenha certeza que uma parte da responsabilidade é sua. É por algo que você está fazendo ou deixando de fazer que está trazendo esse seu resultado, que está fazendo com que o time ignore você e não te dê o respeito merecido como líder do futuro. Então, se atente a isso, porque o terceiro hábito que te torna uma líder influente é justamente a sua capacidade tão importante de delegar. Delegar aqui, líder. Uma líder influente, ela é capaz de delegar as tarefas para o time. E por que a delegação é tão importante? Porque além de você ter a possibilidade de construir, criar mais tempo para sair do operacional e trabalhar de uma forma mais estratégica para a empresa, ao passo que você delega, você também aumenta a autonomia e a maturidade dos seus liderados. Então, uma líder influente delega o trabalho que é operacional e trabalha mais tempo de uma forma estratégica. Quando você delega, as pessoas se sentem mais motivadas com os novos desafios
E você tem mais tempo para cumprir realmente seu papel de líder, que é estar próximo da equipe, norteando as pessoas, direcionando, dando feedbacks, criando dinâmicas de engajamento. Isso só é possível quando você delega, tá? Uma líder ignorada, em contrapartida, é aquela líder que ao invés de delegar, ela delarga o trabalho. E existe uma grande diferença entre delegar e delargar. Quando você delarga o trabalho, você simplesmente pede para que o colaborador faça determinada tarefa, mas não acompanha o processo. Não confere se ele está fazendo do jeito que você gostaria. Quando você delega, você, através de método, você é capaz de falar especificamente o que a pessoa precisa fazer, como tem que ser feito, dá um prazo para que ela entregue isso e você faz o follow-up, o acompanhamento. De tempos em tempos, você confere se a pessoa está fazendo do jeito certo. Quando você delarga o trabalho, você simplesmente joga para a pessoa fazer o trabalho e não acompanha mais. A pessoa não sabe se está satisfatório ou não, se está fazendo do jeito certo ou não. Na sua mente, você espera que ela faça. E ela muitas vezes não faz justamente por insegurança ou por falta de direcionamento seu. E essa não entrega do resultado do liderado muitas vezes faz com que você valide crenças do tipo: se eu quiser bem feito, eu mesma vou ter que fazer esse trabalho. Não tem jeito. E aí você acaba sempre sobrecarregada de tarefas operacionais pela sua incapacidade de delegar da forma certa, onde você dá ao colaborador autonomia, você confia na capacidade, dando direcionamento do que especificamente você espera que ele faça, como tem que ser feito, quando ele precisa entregar, comparado a que é o resultado que você espera daquele trabalho, daquela tarefa. Então, ambas as partes ganham quando você é uma líder influente que consegue delegar a tarefa. Você passa a ter mais tempo, as pessoas passam a ter mais autonomia, se sentirem mais desafiadas por novos trabalhos. E ao passo que quando você delarga, você perde, porque é um retrabalho que você precisa abraçar novamente para refazer e o colaborador se sente incapaz. O colaborador se sente incompetente, o colaborador se sente imponente diante da situação. Isso desmotiva, isso faz com que ele te ignore, porque faltou direcionamento, faltou essa presença, essa conferência, o follow-up. E o último hábito que te torna uma líder influente, sabe qual é? A líder influente é aquela que na sua mentalidade, ela se torna uma eterna aprendiz. A líder influente é aquela que é uma eterna aprendiz. Ou seja, tem na sua mentalidade a importância do estudo, do conhecimento. Uma líder influente sabe que a liderança não se aprende como a tabuada. A liderança é um processo contínuo e gradativo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se conhece, maior será a sua influência sobre as pessoas. A forma como se liderava há 10, há 20 anos atrás é muito diferente. Os comportamentos das novas gerações mudam muito rápido e de uma forma muito volátil. Por isso que a liderança é um processo contínuo e gradativo de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. E é por isso que é necessário, sim, sermos eternas aprendizes na busca de conhecimento, na busca dessa influência para a nossa equipe. Ao passo que líderes que são ignoradas, geralmente têm o hábito de serem acomodadas, estarem aí numa zona de conforto. São aquelas líderes que fizeram uma faculdade lá 5 a 10 anos atrás e acreditam que já sabem tudo sobre administração, sobre liderança, porque fizeram um curso, ou fizeram uma faculdade, ou leram um livro. Acreditam que isso já é o bastante. Essas líderes ignoradas muitas vezes têm a arrogância, têm a prepotência de achar que o conhecimento é só algo supérfluo que não adianta nada, que não vai trazer resultado.
Então, líderes ignoradas geralmente estão numa zona de conforto, são aquelas que não leem um livro, são aquelas que não fazem um treinamento, são aquelas que não têm mentores, são aquelas que estão aí esperando, né, que caia do céu algo, um milagre para fazer com que a equipe tenha mais resultado. E como já dizia Einstein, insanidade é esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Uma líder influente, uma eterna aprendiz, sabe que para ter resultados diferentes, para ter mais influência e respeito sobre a equipe, eu preciso fazer coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso aprender. E se coloca nesse movimento de ser eterna aprendiz. Não se acomoda, não entra na zona de conforto, não tem arrogância e prepotência de achar que já sabe tudo ou que não tem nada a ensinar para alguém. Então, líder, se esses 5 hábitos te tornam uma líder influente e esses 5 te tornam uma líder ignorada, quais deles você escolhe viver na sua jornada de liderança? E se você pudesse acrescentar aqui, qual é o 6º hábito que te torna uma líder influente? Qual seria? Se você pudesse acrescentar aqui, qual é o 6º hábito que pode tornar uma líder ignorada? Qual seria? Eu vou adorar conversar com você nos comentários aqui desse vídeo. Então deixa aqui nesse vídeo o comentário de qual é esse 6º hábito que pode te tornar uma líder influente, qual é o 6º que pode te tornar uma líder acomodada e quais são os hábitos que você vem cultivando hoje. E se esse vídeo te ajudou também, se você quer mais conteúdos como esse, deixa aqui o seu curtida, sua curtida aqui nos comentários e compartilha aí com outra líder que você conheça para que eu saiba que vale muito a pena estar aqui e produzir mais conteúdos assim para te ajudar a ser uma líder cada vez mais reconhecida, cada vez mais influente com alto impacto. Uma verdadeira líder do futuro. Vamos juntas! Deixa aqui o comentário e até o próximo vídeo.